carro. Falei, tá ali. Então acalma o seu coração e não te preocupa, e olha nas notificações do seu celular. E quando eu olhei na notificação do meu celular, estava todo o valor que eu precisava para arrumar o carro. Segura aí. E eu saí dali meio atordoado, e a pessoa falou, vou te levar em casa. Eu falei, não, deixa eu na igreja que eu vou orar. E fiquei com vergonha e fui para a igreja e dobrei o meu joelho e chorei, pedi um Uber, e o Uber ele não veio. Cancelou 3 vezes. Eu falei, eu vou de ônibus. Peguei o ônibus e fui para a casa da minha mãe, ver a minha mãe. Cheguei lá, olhei a minha mãe, orei por ela, falei, agora eu vou embora. Ela, como que você vai? Eu falei, eu vou de ônibus. O Espírito Santo falou, não, você vai a pé. Aí eu saí andando, a pé. E quando eu cheguei em casa, minha mulher falou, como você demorou? Eu falei, que eu estava fazendo um cardio. E Deus vinha falando comigo e eu chorando no meio da rua. E eu falei, olha, Deus, Ele nos honrou. E quando eu falei, Deus nos honrou, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a pessoa que tinha me abençoado. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela está do outro lado da linha, né? E ela disse, pastor, como é bom te abençoar. O conserto do meu carro ficou em R$1.800. E a pessoa precisava de uma quantia de R$120. E eu a abençoei. E Deus me deu R$1.800. Segura aí. A pessoa que me abençoou me ligou e falou, pastor, muito obrigado. Eu falei, por quê? Por deixar eu te abençoar. Porque quando eu cheguei na empresa, chegou um comunicado do banco e caiu na minha conta R$40 mil. Deus, Ele não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Porque a Bíblia, ela não diz que nós seremos ricos. A palavra de Deus não diz que você será um milionário. Não, ela diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E suprir a minha e a tua necessidade nem sempre é aquilo que eu e você queremos. Então quando o bispo ele contava esse testemunho, eu falei, eu preciso falar. Porque esse que vos fala, essa profecia ela foi tão forte. Porque quando eu passei a servir a Jesus, a minha casa, os ratos passavam por cima dos meus filhos, por cima da nossa cama. E quando íamos comer, a pastora era obrigada a pegar aquele arroz, eu disse isso na igreja esses dias, e tirar a parte que estava com urina de rato e orar ali em cima, porque não tinha o que comer. E hoje, graças a Deus, tudo que nós sentimos no coração de fazer, Deus Ele nos abençoa. Por conta da fidelidade. Diga para alguém que está do teu lado, seja fiel. Porque Deus Ele vai te honrar. Amém? Josué capítulo de número 6. Josué capítulo 6, verso de número 1. Vai dizer assim. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. E assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina,
Todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nela, cada qual em frente a si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto ia e seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, rodeando e tocando as buzinas. Versículo de número 20. E gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou. E o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e todo o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, e tomaram a cidade. Somente até aí. É um texto bastante conhecido. Eu estava orando ao Senhor e falando com Deus, e perguntando a Deus o que Ele queria que eu viesse falar neste lugar, nessa noite. E a Bíblia, ela é bem clara, ela é enfática em nos trazer essa história da conquista, aleluia, de Jericó. Essa narrativa, aleluia, ela é uma das narrativas mais extraordinárias da Bíblia. A palavra, aleluia, vai dizer que o povo estava diante de um grande desafio. E Deus, Ele só vai aprovar aquele a quem Ele prova. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem menino, aleluia, para que não possa entregar aquilo que eu e você necessitamos. Aparentemente, aleluia, era impossível que essa muralha caísse, porque ela era protegida. Era um muro, aleluia, de uma extensão muito grande, onde havia ali guardas guardando, aleluia, aquelas muralhas, aquela cidade. Mas a forma como Deus instruiu a Josué e os israelitas a conquistarem a cidade através da fé e da obediência, a conquista de Jericó nos ensina que a chave, aleluia, das nossas conquistas é a nossa fé. É colocar a nossa fé em prática, aleluia, diante da presença de Deus. Porque todos nós temos uma promessa da parte do Senhor. Todos nós, aleluia, temos algo que o Senhor nos prometeu que faria sobre as nossas vidas, que faria sobre a nossa família, que faria sobre o nosso lar, aleluia. E se não aconteceu ainda, não se preocupe, porque Deus, Ele não tarda, Ele também não falha, Ele chega na hora certa na minha e na tua vida. Nós éramos pessoas improváveis, aleluia, e o Senhor nos tornou provável, porque Ele é fiel. Nós tínhamos tudo, eu costumo dizer que nós tínhamos tudo para dar errado. Nós tínhamos tudo, aleluia, para não seguir adiante, mas o Senhor olhou para mim e para você e achou graça. Eu não sei qual é a muralha da sua vida que precisa cair, eu não sei, aleluia, qual é a atitude que você precisa tomar. Desculpe, irmãos, eu não sou de sair da minha igreja. Eu não saio da igreja dia de culto, aleluia. E quando eu falei para minha esposa, ela tomou um susto. Ela falou: você vai sair? Eu falei: vou porque Deus me deu uma ordem e eu preciso executar essa ordem. Ela e eu falei: você fica aí, cuida da obra que eu vou. Enquanto eu vou lá, você fica aqui, o nome do Senhor é glorificado. E ela: quem vai fazer? Eu falei: Jesus, Ele vai te capacitar, aleluia, vai te dar graça, e no final vai dar tudo certo. No final, aleluia, você me convida para comer uma pizza, e no final da noite vai ficar tudo bem.
Porque Deus, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos de nós. Lembramos, aleluia, de como as pessoas nos veem, aleluia, diante de uma obra. Porque para aquele que não conhece a palavra, para aquele que não é instruído na palavra, fazer o que o bispo acabou de dizer, estar, aleluia, em um monte, numa garoa, orando, clamando, no meio do mato, gritando: Senhor, socorre-me, aleluia, é loucura para aquele que perece, mas para mim, para você é poder de Deus. Aleluia. Deixa eu pegar o meu iPad aqui, irmãos. Aleluia. Eu estava no monte orando, e estava uma chuva terrível. Nós estávamos umas 15 pessoas, e quando eu abri a Bíblia, paz meus senhores, estava todo mundo, aleluia, com guarda-chuva, menos eu. Agora pergunta se as folhas da Bíblia molharam. E ninguém entendia, porque falava: mas pastor, onde o senhor está, não está chovendo. Eu falei: pois é, porque a palavra está sendo introduzida nas nossas vidas. E aonde chega a palavra, como foi dito aqui, aleluia, nessa noite, chega a vida. Aonde Jesus Ele está, irmão, alguma coisa vai acontecer comigo e com você, porque Ele é fiel. A Bíblia diz, aleluia, que Jericó estava cerrada, Jericó estava, aleluia, abastada, aleluia, de um exército. Mas quem fez a promessa? Quem foi que te fez a promessa? A Bíblia diz que o Senhor olhou para Josué e disse: ô Josué, aleluia, eu entregarei Jericó sobre as tuas mãos. Era uma promessa. Olhe para cá. Deus, Ele não vai, aleluia, permitir que você vá a algum lugar sem antes Ele te garantir a vitória, sem antes Ele entregar a bênção sobre a tua mão. Ei, meu irmão, quando o Senhor Ele te convoca para a batalha, Ele está dizendo: não se turbe o teu coração. Esta peleja não é tua, essa batalha não é tua. Eu estou pelejando por você e você vai se calar. Mas há alguns requisitos para alcançar, aleluia, o milagre. Josué foi discípulo de quem? De Moisés. Então ele aprendeu muito bem. Porque coisa terrível é lidar com a multidão. Quer ver só? Se você tem um guitarrista, às vezes ele pode achar que nós estamos na mão dele. Mas quando chega um segundo, já entra uma concorrência. Se ele não tinha o hábito de estar, ele passa a estar. Se temos alguém que ministra, aleluia, ele acha que se ele não fizer, ninguém faz. Aí Deus traz alguém, coloca, aleluia, para confrontar. É assim comigo e com você também. E o texto vai dizer que Josué, ele aprendeu. Por que Josué aprendeu? Porque a peregrinação no deserto era para durar 40 dias. Só que quem impediu a bênção de Deus? O povo. Sobre a sua murmuração. Irmão, eu estava vendo um podcast essa semana e eu aprendi muito com isso. Tudo aquilo que você profetizar é o que você vai viver. Tem pessoas que você olha para ela, dá até medo. Aleluia. Porque quando você dá a paz do Senhor para ela, a paz do Senhor, ela fala: amém. Está tudo bem? Estou na prova com Jesus. Profetiza a bênção sobre a tua vida. Você nunca ouviu ninguém dizer: eu só tenho boleto para pagar. O que você vai ter para pagar? Boleto, irmão. Profetiza a vitória. Eu fui com a minha mulher esses dias em um lugar, alguém olhou para mim e falou assim, falou: olha, o senhor tem cara daquelas pessoas que têm dinheiro. Eu falei: eu recebo. Eu não tenho não, mas eu recebo. Eu tomo posse, aleluia. A nossa família olha para nós e fala: vocês têm. Eu falei: eu tenho. Eu não sei como vai chegar, mas eu tenho. Profetiza o milagre sobre a tua vida. O Senhor disse a Josué: Josué, eu tenho dado a Jericó na tua mão. Eu preciso aplicar isso para você entender. Antes que a promessa chegasse, Deus já havia, aleluia, determinado.
Deus já havia dito: olha, antes que vocês comecem a marchar, antes que vocês comecem a rodear a cidade, aleluia, eu já havia declarado o milagre sobre a vossa vida. Eu já havia dito, aleluia, que daria sobre a tua mão. Irmãos, nós somos em 6 homens, irmãos. 2 já partiu. O abaixo de mim e o caçula morreu agora tem 1 ano. E coisa terrível é alguém dizer para você: ora para Deus me levar. Alguém que você ama. Um menino de 36 anos olhar e falar: irmão, ora para Deus me levar, porque eu não estou mais aguentando essa enfermidade. E você olhar e falar: não, Deus ele vai dar vitória, mas isso é o meu querer e não o querer de Deus. E aprove Deus levá-lo. E glória a Deus por isso, aleluia. Eu fui o último dos filhos a vir para o Evangelho. Eu sou o primeiro pastor consagrado da minha família, aleluia. Porque a promessa ela é de Deus, e Deus ele vai forjar o meu e o teu caráter. É no meio da guerra, é no meio da batalha, é quando nós acharmos que nada está acontecendo, é quando nós achamos que tudo acabou. O Senhor está dizendo: acabou nada, aleluia. Eu estou fazendo de você um grande testemunho, eu estou te colocando de pé. A lavassura me cai, é porque lá na frente tem alguém que vai precisar da tua palavra. Tem alguém que vai entender o que você está vivendo, aleluia, e você vai dizer: olha, eu passei, eu chorei, aleluia, mas o Senhor me deu vitória. O Senhor tem segurado sobre a minha mão, aleluia, e o mesmo Senhor que segurou na minha mão vai segurar na tua também. Olhe para cá. Antes que eles começassem a caminhar, nós aprendemos, irmãos, que Deus sempre age primeiro do que eu e você. Ele sempre vai estar na frente. Ele sempre vai estar adiantado, aleluia, na minha e na tua vida. Assim como Josué, nós devemos confiar, aleluia, nas promessas de Deus. Mesmo quando a realidade das muralhas, aleluia, sejam intransponíveis sobre a nossa vida, nós devemos acreditar, nós devemos confiar. Eu estava pregando em Minas Gerais, e eu estou lá pregando numa vigília, e antes de ministrar, um jovem pulava e rodava, e quando eu comecei a pregar, eu comecei a ficar preocupado, porque ele começou a dormir. Eu falei: rapaz, né? E aí eu comecei a contar um testemunho da minha vida, um livramento que o Senhor me deu de morte. Uma pessoa tentou tirar a minha vida, e essa pessoa apontava a arma para mim, ela apertava e não saía nada. E apertava e não saía nada. Aleluia. Só que quando eu virei a esquina, eu escutei aquele barulho, pá! Na hora que eu escutei, pá! O rapaz deu um pulo, acordou, glória. Falei: aleluia, tem um vivo. E eu cheguei em casa e olhei, nada, não tinha um furo. Eu falei: Senhor. E Deus tomou uma irmã, aleluia, e veio ao meu encontro e disse: olha, tal dia, tal hora, eu te guardei, porque tem uma obra sobre a tua vida. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que é improvável dentro do teu lar, Deus está dizendo: eu vou fazer provável, aleluia. Eu vou tornar esta pessoa, aleluia, uma pessoa de bênção, uma pessoa de vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Ei, meu irmão, aleluia, por onde eu passava as portas se fechavam, aleluia, e hoje por onde eu passo as portas se abrem, as pessoas dizendo: se Deus fez na tua vida, vai fazer na vida daquele que eu também estou orando. Qual é a muralha que você precisa derrubar? Qual é a muralha da tua vida que precisa cair? Aleluia, Deus está dizendo: eu sou o que você precisa que eu seja. Está lembrado de Moisés? A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor deu uma ordem a Moisés e diga para aquele povo, Moisés, que o eu sou te enviou. Tá, mas eu vou chegar lá e vou dizer: o eu sou me enviou. E aí? O que eu digo para eles? Diga para eles
que o que eles precisarem eu sou. Se eles precisarem do livramento, eu sou o livramento. Se eles precisarem do alimento, eu sou o alimento. Se eles precisarem da luz, eu sou a luz, aleluia. Se eles precisarem de uma coluna de fogo, eu sou essa coluna de fogo. O eu sou está no nosso meio. Mesmo, irmãos, aleluia, que nós não conseguimos enxergar uma luz no final do túnel. Mesmo que nós não conseguimos alcançar sinais concretos, Deus, Ele não vai nos despedir de mãos vazias. Ele não é homem, irmãos, aleluia, para abandonar a mim e a você. No versículo de número 3, Ele instrui a Josué a seguir, aleluia, com um plano, aleluia, de apenas marchar. E Deus está dizendo, apenas caminhe, apenas vai, porque eu vou te honrar. No meio da pandemia, eu tinha, aleluia, uma equipe comigo. E que equipe era essa, pastor? Eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Uma escada de abrir, um celular e uma fita adesiva que eu colava. Não tinha nem um tripé bonito desse. Eu colava a fita adesiva no celular e na escada, colocava uma cadeira do lado do som da igreja, abaixava as portas da igreja, e ali eu começava a ministrar. E foi bem aquela época do lockdown, que ninguém entrava e ninguém saía, estava todo mundo dentro de casa. E nós estávamos ali orando e clamando ao Senhor e dizendo, Deus, porque Deus tinha me feito uma promessa. No dia que eu ia fechar a igreja, Deus falou, ei, quem abriu fui eu. Não se preocupe, porque eu vou enviar. Aí 3 dias depois, entra a pandemia. E aí? Deus falou, não se preocupe, porque eu vou enviar o recurso. Deus está falando com alguém aqui. Eu enviarei o recurso. Eu nunca vivi tão bem como eu vivi na pandemia. Na pandemia nós cuidávamos de 120 famílias, com cestas básicas gran luxo, aquelas grandes, aleluia. Roupa para filho, brinquedo, tudo. Durante 8 meses. Deus enviando e a gente abençoando. Porque é como foi dito aqui nessa noite, onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Aleluia. Ser fiel até o fim, aleluia, porque no final da tua caminhada tem vitória te esperando. Tem bênção do Senhor esperando a tua vida, aleluia. O Senhor está dizendo, aleluia, eu já decretei, eu já determinei a vitória sobre a tua vida. Eu já determinei a bênção sobre você, aleluia. A minha ordem para você é marchar, é caminhar, mas caminhar em silêncio. O que é caminhar em silêncio, pastor? Aleluia, é você declarar somente para Ele o que você está vivendo, o que você está passando. Qual é o grau da tua dificuldade? Qual é o tamanho da luta, aleluia, que você está vivendo? A ordem era somente para marchar, sem levar espada, confiando apenas na palavra. Alguém olhava de cima daquela muralha e falava, esse povo é doido. Deixaram espada, deixaram escudo e estão rodeando a cidade. Eles estão achando que vai acontecer o quê? Improvável. Aos olhos humanos não aconteceria. Agora olhe para você. A gente está tão preocupado com milagres alheios, e o Senhor está dizendo, olhe no espelho. Olha o milagre que você é. Olha o que eu já fiz com você. Olha o que eu estou fazendo com a tua vida, aleluia. Um dia eu questionei o Senhor, eu falei, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou? Aleluia. Alguém falou para mim a semana passada, pastor, o líder do ministério de louvor colocou a irmã fulana para cantar, né? Foi o senhor que colocou? Eu falei, não, tem um líder lá, é ele que comanda. O ministério de louvor não sou eu só comando a palavra. Ô pastor, você sabia que ela era cantora de samba do mundo? Eu falei, tá. E você sabia que o teu pastor também não prestava para nada? Que não era ninguém, aleluia.
E aprove Deus mudar a história dele. E também está mudando a história dela. Não, pastor, mas não tem mais. Comece a focar no alvo, porque ele também vai mudar a tua história. Aleluia. O problema da igreja do século 21, irmãos, é olhar, aleluia, para os problemas alheios, para as pessoas que estão à volta, nos esquecendo, aleluia, que também somos pecadores. Nós tivemos também uma oportunidade, o Senhor está dizendo, aleluia, use a oportunidade que eu te dei e atrai alguém. Atrai alguém que está necessitando, aleluia, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Talvez você olhe e diga, mas, aleluia, que testemunho é esse? Louvado seja Deus que deu, aleluia, 100 e recebeu 32, irmão, não subestime o Senhor. O tempo de Deus na minha e na tua vida não é o meu e o teu tempo, porque os propósitos dele são maior do que o meu e o teu. Quando você passa a viver na dependência de Deus, você passa a viver os milagres do Senhor. Uma coisa é você viver pela fé, e o que é viver pela fé? Viver pela fé em Cristo. E qual é a diferença, pastor? De viver da fé, viver da fé alheia. Mas quando você vive pela fé, você vive na dependência do Senhor. Ele está dizendo, eu estou endireitando os caminhos tortuosos, eu estou abrindo aquilo que ninguém abre, eu estou jogando por terra, aleluia, tudo que está impedindo você de adorar, aleluia, tudo que está impedindo você de ir adiante. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estávamos num café, estávamos conversando acerca de uma pessoa, né, bispo? E aí eu estava no Mercado Caro e encontrei a pessoa, e a pessoa passou assim, eu fui lá atrás, paz do Senhor. Me olhou e falou, paz do Senhor, amém. Falei, paz do Senhor, aleluia. Jesus te ama e eu também, amém. A porta do céu é uma só, aleluia, amém, pastor, paz do Senhor. Falei, glória a Deus. E a minha mulher é uma bênção, ela não abre a boca, ela só cutucava. Você é terrível, né? Eu falei, não. A porta do céu é uma só. Não adianta eu pregar, aleluia, que Deus faz na sua vida, sem antes Ele fazer na minha. Eles estavam rodeando aquela cidade, eles estavam caminhando. E o interessante é que todas as instruções para que Jericó viesse ruir, não foi força física ou força militar que derrubou aquela muralha, mas foi o poder de Deus. Porque quando nós nos colocamos na posição, aleluia, de servos, você não tem ideia do poder que Deus ele pode manifestar sobre a tua vida. Nós pregamos que Deus ele cura, que Deus ele liberta, que Deus ele levanta paralítico, e ele levanta. Porque, aleluia, não estou falando para você algo que eu vi alguém fazer, não. Eu vi Deus fazer por intermédio da minha vida, aleluia. De uma pessoa chegar, aleluia, em uma cadeira de roda e sair andando dentro da igreja, e alguém olhar e dizer, quem são esses homens que estão orando e paralítico está andando? E nós virarmos e falarmos, querido, se não for ele, se não for por ele, se não for para ele, nada vai adiantar, aleluia, porque todo o poder é dele. Toda a unção está direcionada a Ele. E Ele está dizendo, eu vou derrubar, mas você precisa ser obediente. E o que é ser obediente? É estar na presença de Deus. Quer ver como que a presença ela começa a fluir? Você está num ambiente como esse, daqui a pouco você escuta aqui um glória, um aleluia, uma língua estranha, um glória do outro lado. E alguém olha, aleluia, preocupado, dizendo, mas por que grita? É porque sente a presença de Deus. Olha para cá. Deus vai te dar estratégia para vencer essa muralha. Eu tinha uma muralha, bispo, e a minha muralha era a minha filha mais velha.
A minha filha, aleluia, dizia para mim: pai, aleluia, eu nunca vou ser crente, porque vocês são muito barulhentos. Aleluia. Eu falei: filha, Deus me chamou no âmbito pentecostal. Mas não tem problema, a mãe adoeceu. E eu preciso de alguém para ir comigo para o culto, e você está de férias da empresa. Vamos com o pai? Só hoje, pai? Só hoje. Foi o primeiro dia. No segundo dia, falei: a mãe não melhorou. Vamos de novo? Vamos. No terceiro dia, não precisa chamar, pai, já estou indo. Olha para cá. Fui pregar numa vigília no ginásio do Rinal. Minha mulher já estava boa, ela já estava vindo para a igreja, mas ela não queria nada. E eu estava na vigília, e lá a tribuna é no alto. Não sei se já entraram lá. E tinha uma caixa de som, e o Espírito Santo falou: sobe em cima da caixa. Ainda bem que eu era magrinho. Aleluia. E Deus falou: sobe em cima da caixa. Eu falei: Senhor, mas tem mais de 1000 pessoas aqui, como é que eu vou subir em cima da caixa? Deus falou: sobe na caixa. Em 2009. E eu subi. Quando eu subi, Deus falou: chama todos os jovens na frente. E eu chamei todos aqueles jovens. Tinha uns 160 jovens na frente. E Deus falou para mim assim: agora pula lá no meio deles. Eu falei: Deus, mas é muito alto. E o Senhor falou: só pula. E eu pulei. Quando eu bati o pé no chão, 80 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Entre meio aqueles 80, quem estava no meio deles? A minha filha. E ela segurava a boca e não tinha jeito. E ela tentava se segurar, e aquela muralha caindo no chão. E a vigília toda falando em mistério com Deus. Pegamos o carro, aleluia, 5 horas da manhã. Viemos de Diadema para casa, aleluia. E ela falando em mistério com Deus. E aqueles que colocavam a mão, Deus incendiava, aleluia. E o mistério caindo, e Deus operando. E hoje, meu irmão, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu não sei qual é a muralha que você precisa derrubar, mas Deus está dizendo: ela vai cair, te diz o Senhor. Ela vai cair porque Deus, aleluia, está no controle de tudo. Olhe para cá. Muitas vezes Deus nos pede para fazermos coisas que desafiam a lógica e o raciocínio. Ele apenas nos chama, aleluia, para nós confiarmos em sua sabedoria. É ilógico, é incerto, mas Ele está dizendo: apenas obedeça, apenas vem e deixa o resto comigo. Eu moro há 2 anos num condomínio, irmão, que eu não conheço ninguém, mas todo mundo me conhece. Eu só passo bom dia, bom dia, bom dia. As pessoas falam: bom dia, pastor. Tudo bem, pastor? Boa noite, pastor. Esses dias eu cheguei com o meu carro, olharam: o pastor, só pode orar por nós? E eu desci do carro e apagaram o cigarro de maconha. E eu entrei lá no meio deles e falei: vem cá. Jesus ainda cura, salva, liberta e leva para o céu. O nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. E Ele não escolhe capacitados, Ele capacita aquele em que Ele escolhe. No momento que nós obedecemos e seguimos todas as instruções divinas, irmãos, as muralhas vão ao chão. As muralhas caem porque a resposta de Deus para a nossa vida é a nossa fé e a nossa obediência a Ele. Quando nós obedecemos, aleluia, nós temos e entendemos que Ele nos capacita para que nós venhamos, aleluia, vencer todas as batalhas que vivenciamos, porque Ele ainda é fiel. Talvez você está sentado aí preocupado, dizendo: Senhor, o que vai acontecer amanhã? Deus está dizendo: não se preocupe com o amanhã, viva o hoje, porque o amanhã eu já escrevi uma nova história sobre a tua vida.
eu já te tomei, aleluia, pela tua mão. As muralhas que enfrentamos em nossas vidas, seja ela problemas financeiros, seja ela problemas familiares, ou seja ela problemas espiritual, nós só podemos, ou elas só podem ser vencidas quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa obediência no Senhor. Quando nós colocamos a nossa obediência, aleluia, nas mãos de Deus, Deus é o único capaz de derrubar qualquer obstáculo, porque assim como Ele foi com Josué e com o povo de Israel, nós também, aleluia, entraremos diante da sua presença, enfrentaremos as muralhas e elas vão ruir, aleluia, no nosso caminho, elas vão bater em retirada, porque Deus está dizendo: eu lhe fiz uma promessa, e a minha promessa ainda está de pé, aleluia. Olhe para cá, meu irmão, olhe para cá, minha irmã. Quando, aleluia, o Senhor foi entregar, aleluia, esta cidade, havia alguém que era improvável, havia alguém, aleluia, que alguém olhava e dizia: uma meretriz, não vai dar em nada, mas o Senhor disse: aleluia, eu te fiz uma promessa, extermine todo mundo, mas Raabe e toda a sua família será poupada, por uma atitude. O Senhor está dizendo nessa noite: tenha uma atitude, tenha uma atitude de bênção na presença de Deus. Pegue na mão, aleluia, do teu pastor, ajude ele, aleluia, vá adiante, porque o Senhor, Ele é fiel, aleluia, para derrubar todos os muros que impedem a tua felicidade, todos os muros que impedem a sua bênção. Eu estava comentando com o bispo aqui que hoje eu estava, e eu finalizo agora, em um velório de uma pessoa muito querida. E essa pessoa, ela lutou durante 10 anos contra o câncer. Essa irmã, ela tirou a mama esquerda, e ela até contou o testemunho que Deus havia feito um milagre. Só que os anos se passaram e esse câncer, ele voltou, e voltou mais agressivo. Uma mulher que não media esforços para fazer a obra de Deus. Eu me lembro que nós estávamos orando num lar, começamos uma oração, era 7:30 da noite. A pessoa se manifestou e nós não tínhamos intimidade com libertação. Foi aí que Deus me deu o ministério de libertação. 2 horas da manhã nós estávamos lá orando ainda, aleluia, e fomos para casa. 2 semanas depois ela voltou na igreja, oramos novamente. Aquela mulher, ela foi liberta. Aquela mulher hoje é uma missionária na obra do Senhor. E nós estávamos falando, aleluia, como é bom servir a Deus. Você pode até partir, sabe por quê? Porque nós somos peregrinos nessa terra, mas nós deixaremos um legado. E qual é o legado, aleluia, que você vai deixar? Qual é o legado que eu vou deixar? Alguém vai olhar, aleluia, para o bispo Cacá, para o pastor Adriano, o pastor Flávio, e vai dizer: este daí foi um grande homem, esta daí foi uma grande mulher, aleluia. O legado, ele vai ficar até que o Senhor venha, aleluia. Mas necessário é entendermos, irmãos, que essas muralhas estão ruindo, elas estão indo ao chão. Eu não prego assim, dessa forma, eu não ministro desse jeito, mas o Senhor, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. O Senhor, Ele tem o remédio necessário para a minha e para a tua vida. Não se preocupe, eu falo isso todos os dias para minha mulher: não se preocupe com quem vai, preocupe-se com a sua adoração diante dEle. Porque se você entrou disposto a adorar, não se preocupe, esta batalha não é tua. Enquanto você está adorando aqui, a batalha está sendo travada lá. Enquanto você está clamando aqui, o Senhor está agindo lá. Enquanto você está, aleluia, se entregando aqui, Ele está dizendo: eu estou entrando lá e estou escrevendo uma nova história. Você consegue entender isso, minha irmã? Aleluia.
Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração, aleluia, que eu estou pregando a sua história. Mas o Senhor está dizendo que a tua história não vai ter um final triste. Ela terá um final feliz. Porque eu, o Senhor, te fiz uma promessa. E eu vou enxugar dos teus olhos essas lágrimas. Eu vou te tomar pela tua mão. E você entrará por essas portas segurando as mãos de alguém, dizendo: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Alavassuri me cai. Ekemenai asui decanta labachandarabacai. Assim te diz o Senhor: não te preocupe, porque esta batalha já foi vencida. Jesus, ele já entrou, ele já operou, ele já trabalhou. Ele está dizendo: tenha apenas paciência e calma, aleluia, porque eu já consigo ouvir o ruído, aleluia, desses tijolos sendo despedaçados. E Deus dizendo: se prepare, porque o melhor ainda está por vir. Talvez você está me olhando vestido desse. Eu não consigo me vestir de outra forma, bispo. Eu até tento, mas eu não consigo. Eu detestava esse negócio aqui, ó. Eu fui casar, já viu alguém casar, aleluia, de macacão? Eu casei há 35 anos atrás, de macacão jeans, porque eu não queria pôr uma roupa social, eu detestava isso. E eu não estou preocupado, aleluia. A minha preocupação é apenas em adorar a Ele, em glorificar a Ele. Eu dizia: eu nunca vou entrar por uma porta como essa, eu nunca vou servir a esse Deus, aleluia. Mas a palavra nunca não está no dicionário do Senhor. Deus está dizendo: eu estou escrevendo uma nova história. Amém? Então tome posse dessa palavra, porque o Senhor, Ele entra hoje, para você entender o que eu estou falando. Eu entrei dentro da minha casa há 25 anos atrás, e eu vomitava pedaços de sangue. Eu tinha ingerido tanta cocaína, mas tanta cocaína, que eu entrei num domingo, 11 horas da manhã, e quando eu entrei, caía aqueles pedaços de sangue. E quando eu voltei no meu estado normal, eu estava de joelho, aceitando a Jesus. Um pastor e uma missionária que hoje dormem no Senhor estavam dentro da minha casa orando. E quando eu voltei, a minha mulher falou: você não lembra de nada? Eu disse: não. Ela disse: a sua voz engrossou. Aleluia. Eu falei: é? E o que houve? Alguém estava falando por você, e esse alguém estava dizendo que ia te matar, ia me deixar louca. E esses dias, a gente lembrando dessa cena, eu falei para ela: pois é, o diabo não mentiu. Pela primeira vez ele falou a verdade. Ele me matou mesmo, porque eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E te deixou doidinha por Jesus, porque é assim que Deus faz, é assim que Ele trabalha. Aleluia. Então deixa eu dizer algo para você: o que é impossível para você é possível para Deus. Eu não sei nem do que é o culto de hoje. Na minha igreja é culto de libertação hoje, mas Deus me trouxe aqui para dizer que haverá uma grande libertação em famílias aqui. O Senhor está trabalhando de uma maneira sobrenatural, e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Fique de pé. Assim como o Senhor entregou Jericó nas mãos de Josué, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que este grande muro está vindo ao chão,
E o nome do Senhor está sendo engrandecido por intermédio, aleluia, do teu esforço. E Deus está dizendo: acalme a tua alma, porque eu já cheguei. E quando eu chego, aleluia, para escrever o novo. Deus está dizendo a alguém aqui: acalma o teu coração, porque do teu negócio cuido eu, das tuas coisas cuido eu, aleluia.